Oi, essa é a nossa videoaula 3 da disciplina Química Fisiológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nessa videoaula, nós vamos falar a respeito da digestão e absorção de proteínas. Aproximadamente, metade da matéria orgânica de um mamífero é constituída de proteína. As proteínas desempenham diferentes papéis, como o enzimático, transporte, seja de substâncias através da membrana ou transporte no sangue, regulação, locomoção, sustentação, proteção, reserva energética, além de outras funções. Hoje, nós vamos ver qual a função das proteínas como alimento. Como alimento, as proteínas elas são tidas como alimentos estruturais ou plásticos. Por quê? Porque são alimentos que vão colaborar para a constituição estrutural do animal. Mas, eu já havia comentado com vocês anteriormente, mais da metade das proteínas ingeridas são degradadas e liberam energia, ainda no fígado. Então, as proteínas também são alimentos energéticos, mas nós vamos discutir isso posteriormente. Nós vemos aqui um esquema mostrando a transcrição e a tradução. Esses dois fenômenos acoplados são chamados de expressão gênica, quando o DNA é expresso numa proteína. Para isso, ocorre tanto o processo de transcrição, que é a síntese do RNA mensageiro, como o processo de tradução, que a partir desse RNA mensageiro surge uma proteína nascente. Lembrando que essa proteína nascente ela é formada por 20 tipos de aminoácidos diferentes, chamados de aminoácidos primários, que estão unidos entre si através de uma ligação peptídica, que é formada nesse processo de tradução. Após esse evento, ocorrem modificações pós-traducionais que incluem aí algumas alterações nos aminoácidos, e esses aminoácidos alterados agora seriam chamados de aminoácidos secundários. Bem, essas proteínas são as mesmas proteínas que são ingeridas como alimentos. Então, por serem polímeros grandes, elas não podem ser absorvidas através da mucosa. E é necessário que essas ligações peptídicas sejam hidrolisadas para que, então, os aminoácidos ou até mesmo ditripeptídeos possam ser absorvidos pela mucosa, como nós vamos ver no decorrer da nossa aula de hoje. Em relação ao valor biológico da proteína, a gente está associando aqui, agregando a questão da composição qualitativa dessa proteína. Se a proteína ela é constituída por vários tipos diferentes, ou pelo menos aqueles 20 tipos, quase os 20 tipos de aminoácidos primários, nós podemos dizer que essa proteína tem alto valor biológico. Mas, se em contrapartida ela tiver pouca variabilidade de aminoácidos na sua estrutura primária, nós dizemos que o valor biológico da proteína é baixo. Um exemplo é a própria estrutura do colágeno. Então, nós temos aqui a hélice tripla do colágeno, mostrando aqui essa proteína como 3 cadeias que estão enoveladas formando essa hélice tripla, sendo que para que a fibra de colágeno tenha uma circunferência contínua, é necessário que não haja nenhum aminoácido grande voltado para o interior da cadeia. Então, esse aminoácido tem que ser um aminoácido pequeno, que é exatamente o que acontece. O aminoácido voltado para o interior da cadeia é a glicina, que é um aminoácido bem simplesinho, o mais simples de todos. Então, de 3 em 3 aminoácidos, haverá uma glicina. Aqui, glicina e arginina, hidroxiprolina, glicina e assim por diante. Outro aminoácido e outro aminoácido. Glicina, outro e outro. Glicina e sempre a glicina numa terceira posição. Isso já empobrece a proteína em relação ao seu valor biológico. Além disso, é muito comum encontrar na segunda posição uma prolina. Então, isso empobrece mais ainda essa proteína. Então, o colágeno, apesar de ter extrema importância
de sustentação e estrutural, ele é uma proteína de baixo valor biológico. Isso se a gente comparar, por exemplo, com a caseína, que é a proteína do leite, e é uma proteína que contém quase todos os tipos, os 20 tipos de aminoácidos primários, portanto, é uma proteína de alto valor biológico. A digestão de proteínas, ela inicia-se apenas no estômago, porque na boca não há nenhuma enzima capaz de hidrolisar aquelas ligações peptídicas que eu falei. Então, a não ser pela fissura, né, da mastigação, não acontece mais nenhuma modificação da estrutura das proteínas na boca. Portanto, apenas no estômago que se inicia a digestão proteica através da ação do suco gástrico, né? E os estímulos para a liberação desse suco gástrico são a iminência de uma refeição, que é o fato de você estar prestes a se alimentar, ou ainda a presença de material não digerido no estômago, que enquanto existir material no estômago que não tiver sido digerido, haverá a secreção gástrica. Essa secreção gástrica, ela é elaborada por 3 tipos de células. As células mucosas, que são células que secretam mucoproteínas, que é a mucina, e essa mucina tem a função de proteção da mucosa gástrica contra a atividade trituradora do próprio estômago, que é como se fosse um liquidificador, e as condições ácidas do estômago, que nós vamos ver que é causada pelo ácido clorídrico. As células principais que vão secretar o pepsinogênio, que é a forma de zimogênio da pepsina, que é a enzima que atua hidrolisando as ligações peptídicas no estômago, e a secreção das células parietais, que é aquela secreção que tem o conteúdo de ácido clorídrico, que vai acidificar bastante esse meio. Nesse esquema aqui nós vemos uma ilustração anatômica aqui do estômago e uma ampliação da mucosa gástrica, revelando aqui a mucosa, a muscular da mucosa, submucosa, a outra camada de muscular e a serosa. E nessa mucosa há uma nova ampliação. Então, nós temos aqui uma ilustração da glândula do corpo gástrico, né? Que essa região aqui é uma região do corpo gástrico. Essa estrutura, muitas vezes, também é chamada de fosseta gástrica, né? E nós encontramos aqui as células mucosas de superfície, as células mucosas do colo, que vão produzir o muco, ambas, as células parietais, que vão produzir o ácido clorídrico, e as células principais, que vão produzir o pepsinogênio, que vai dar origem à pepsina. É importante também mostrar a presença de célula endócrina, ou célula G, que vai estar produzindo a gastrina, que está envolvida com a fisiologia da digestão. Nesse esquema, nós temos a produção do ácido clorídrico na luz estomacal. Então, inicialmente, o CO2 ele migra do sangue para dentro da célula parietal, e lá na célula parietal ele é hidratado pela ação de uma enzima chamada anidrase carbônica. Não está mostrado aqui, mas forma-se um intermediário nessa reação, que é o ácido carbônico, que por ser um ácido forte, ele se dissocia completamente em bicarbonato e H+, que é o próton. O H+, ele é trocado com o potássio através de uma bomba trocadora que gasta ATP. Já o bicarbonato é trocado com o cloreto em direção ao sangue. Então, o bicarbonato vai para o sangue e o cloreto entra na célula. Esse cloreto, então, posteriormente difunde para a luz estomacal. E o cloreto, junto com o H+, vai formar o ácido clorídrico. A gente pode ver aqui que todas essas trocas são isotônicas para não interferir com a isotonicidade da célula. Esse bicarbonato gerado para o sangue,
que vai originar o que se chama maré alcalina, ou ainda também sono pós-prandial, ou alcalose metabólica, que é um aumento do pH do sangue que leva a um estado de sonolência, né? Então, é comum após uma refeição, uma ingesta muito grande ou com muita proteína, ou ainda aquela ingesta mais calórica, como uma feijoada, que ocorra uma secreção de ácido clorídrico maior, portanto, uma maior alcalinização do sangue, levando a um estado de sonolência muito maior, ou seja, aquele sono pós-prandial é um sono que se estabelece rapidamente. Aqui é novamente o mesmo esquema, só que de outra fonte, né? Evidenciando aqui que essa bomba trocadora de H+K+, é alvo terapêutico. No caso, para um medicamento muito utilizado é o omeprazol. Isso vai inibir a bomba trocadora e, portanto, deixa de se sintetizar ácido clorídrico, diminuindo a acidez estomacal, né, utilizado para quem tem gastrite e ainda outras doenças que envolvem a síntese do ácido clorídrico. Lembrando que a secreção de ácido clorídrico ela pode ser inibida tanto ao nível da bomba como também ao nível do estímulo para, ou seja, estímulo sinalizador para que ocorra a secreção. Então também existem aqui bloqueadores do receptor H2, que seria um receptor que levaria a um estímulo para a síntese de ácido clorídrico, né? E aqui os outros receptores que estimulam a síntese, como eu havia falado, a iminência de uma refeição ou a presença de alimento no estômago, ambos vão estar estimulando a síntese de ácido clorídrico. Bem, esse ácido clorídrico ele possui algumas ações. Dentre elas, eu vou destacar a desnaturação de proteínas, por isso eu coloquei ela aqui em primeiro plano. Então, o que seria a desnaturação de proteína? Bem, a proteína, nós podemos dizer que ela tem a estrutura primária, que é aquela sequência de aminoácidos que está unida através das ligações peptídicas, e que pode assumir uma configuração espacial dada pela presença de pontes de hidrogênio, aqui no caso, ponte de hidrogênio na mesma cadeia, né, entre aminoácidos da mesma cadeia, resultando numa estrutura de alfa-hélice. Isso seria um tipo de estrutura secundária, ela tem uma característica espacial já. E depois, ainda há um nível superior, que a gente chama de estrutura terciária, quando a proteína se dobra sobre ela mesma. Então, aqui a gente tem uma proteína globular, que está dobrada sobre ela mesma, né? E ainda um nível maior ainda, que é um nível de estrutura quaternária, quando a proteína ela é formada por mais de uma subunidade proteica, portanto, ela tem estrutura quaternária. Então, a desnaturação ela requer a perda da estrutura quaternária e terciária, ou estrutura terciária apenas, quando a proteína não tem estrutura quaternária, e a perda dessa estrutura terciária leva à perda de função. Então, aqui, como exemplo, nós temos a ribonuclease A, ela aqui está no seu estado nativo e novelado, ela tem conformações diferenciadas, tem aqui o beta, tem vários tipos de conformações, e ela tem uma estrutura globular, terciária. Quando ela sofre a desnaturação, ela perde essa estrutura terciária, né? Então ela se desenovela e ela também perde a sua função. Mas repara, a enzima em questão, a enzima que vai hidrolisar as ligações peptídicas, ela é uma endopeptidase. Então, ela rompe uma ligação peptídica do interior da cadeia. Então, aqui a cadeia aponta amino terminal, do outro lado aponta carboxo terminal. Então, esses aminoácidos são aminoácidos das pontas da cadeia. E a enzima em questão, a primeira enzima, é uma endopeptidase. Ela vai precisar romper ligações peptídicas do interior da cadeia. Mas como fazer isso se a proteína estiver enovelada?
Então, essa desnaturação, o desenovelamento é necessário para que, então, se dê acesso para que as peptidases, que são as enzimas que vão romper as ligações peptídicas, possam agir, então. Por isso, a desnaturação ela é muito importante para a digestão proteica, não só na fase do estômago, mas se essa proteína não for desnaturada no estômago, ela também não poderá ser digerida no intestino, porque as primeiras enzimas também da luz intestinal, as enzimas pancreáticas, duas delas principais, também são endopeptidases, que nós já vamos falar daqui a pouquinho. Além disso, o ácido clorídrico ele também tem função de antisséptico gástrico, eliminando a maior parte das bactérias. É claro que uma ou outra, de acordo com a sua parede celular, podem conseguir burlar essa característica antisséptica do ácido clorídrico. Ele promove a ativação do pepsinogênio, que a gente vai ver já como é que é, e ainda é responsável pelo controle da motilidade e esvaziamento gástrico, assim como também estimulação para a secreção de suco pancreático. Esses dois eventos eles são executados através de receptores presentes no duodeno, que é a primeira porção, né, para onde está acontecendo o esvaziamento gástrico. O alimento que sai do estômago, ele cai inicialmente no duodeno. Acontece ainda no estômago a secreção do pepsinogênio, que é secretado como um zimogênio, né? Um zimogênio, ele é uma proteína que sofre hidrólise parcial limitada, ou seja, perde um pequeno pedacinho e aí então torna-se ativa. Além disso, também ocorre a secreção da renina, que vai agir sobre a caseína do leite, e é no estômago que vai ocorrer a ação da pepsina. Como eu já disse, é uma endopeptidase que vai quebrar ligações peptídicas do interior da cadeia. Nesse esquema aqui, nós temos a ativação dos imogênios, de 3 imogênios da digestão de proteínas. O pepsinogênio, que é secretado pelas células principais do estômago, o tripsinogênio e o quimiotripsinogênio, que já são secretados através do suco pancreático. O pepsinogênio ele perde um pequeno pedaço e se transforma na pepsina. Como eu falei, o ácido clorídrico ele é responsável por essa ativação e, além disso, a própria pepsina também pode promover essa ativação. Já o tripsinogênio e o quimiotripsinogênio, que são secretados junto com o suco pancreático, também sofrem outras quebras, perdem pequenos pedacinhos, né? O tripsinogênio perde um pequeno pedaço e se transforma na tripsina sobre a ação de uma enzima chamada enteroquinase, que é uma enzima que se encontra na borda em escova, ou seja, lá na mucosa intestinal. E, além da enteroquinase, a própria tripsina pode se autoativar. Já o quimiotripsinogênio é ativado pela tripsina e perde 2 pequenos pedacinhos, né? Essas pontes de enxofre aqui permitem que esses pedaços permaneçam unidos mesmo após a remoção desses 2 pequenos fragmentos. E assim, a proteína que estava inativa, sofrendo a hidrólise parcial limitada, se transforma na enzima ativa que vai romper as ligações peptídicas. Então, um resumão aqui das enzimas. A pepsina no estômago, né, como eu falei, ela provém do pepsinogênio. A tripsina, quimotripsina, provém do suco pancreático. Elastase e carboxipeptidase também do suco pancreático. Carboxipeptidase nós temos a A e a B. Já a enteropeptidase, ou enteroquinase, como vocês preferirem chamá-la, encontra-se lá na borda em escova, e outras enzimas também encontram-se na borda em escova, que nós vamos falar posteriormente. Então, em relação à ativação dos imogênios, como eu já disse, o tripsinogênio ele se transforma em tripsina pela ação da enteropeptidase ou enteroquinase, ou ainda pela ação da própria tripsina. Já o quimiotripsinogênio é ativado pela tripsina e se transforma em quimiotripsina. Proelastase, que também é uma enzima do suco pancreático, também é ativada pela tripsina em elastase
e as procarboxpeptidases, da mesma forma, também são ativadas por hidrólise parcial limitada. Já as enzimas presentes na borda em escova, né, que são as aminopeptidases, e ainda as di e tripeptidases que estão dentro do enterócito, que é a célula da mucosa intestinal, elas já estão na sua forma ativa, elas não sofrem a hidrólise parcial limitada, não são os hemogênios. Essa tabela ela mostra uma lista com as proteínas secretadas pelas células do pâncreas, né, células acinárias, que vão constituir o suco pancreático. Então, nós temos aqui a enzima envolvida com a digestão de carboidratos, enzimas envolvidas com a digestão de lipídios e enzimas envolvidas com a digestão de proteínas. Nós vemos aqui mais de um tipo de procarboxpeptidase B e A, mais de um tipo de tripsinogênio, e isso só evidencia que existem isoenzimas, né, que são secretadas. Existe algumas especificidades em relação à ligação peptídica que a protease vai agir, né, onde ela vai agir e quebrar. Então, a pepsina, ela age numa ligação peptídica entre aminoácidos, sendo que um dos aminoácidos é uma fenilalanina, tirosina e assim por diante. E a gente tem diferenças para cada uma das enzimas. As aminopeptidases, elas sempre vão romper a ligação peptídica da ponta amino-terminal, enquanto que as carboxpeptidases vão romper a ligação peptídica que libera o aminoácido da ponta carboxterminal. Então, aqui é só uma tabelinha. Bem, após a ação dessas enzimas, tanto no lúmen intestinal, incluindo tripsina, quimotripsina, carboxpeptidase e elastase, e também a própria pepsina que foi lá no estômago, nós temos aqui uma variedade de oligopeptídeos, né, que são peptídeos pequenininhos com poucos aminoácidos constituintes e que completam a sua digestão na borda em escova. Oligopeptídeos com 3 ou mais resíduos podem sofrer ação de uma enzima da borda em escova chamada amino-oligopeptidase. Nesse caso, aqui novamente, ponta amino-terminal, ponta carboxterminal. Uma amino-oligopeptidase, ela pode romper a ligação peptídica que libera um aminoácido da ponta amino-terminal, ou que libera um dipeptídeo, ou que libera um tripeptídeo da ponta amino-terminal. E com isso, nós temos como produtos dessa atividade da amino-oligopeptidase os aminoácidos, os di e tripeptídeos e ainda os oligopeptídeos remanescentes. Quando esses oligopeptídeos possuem na penúltima posição uma prolina ou uma alanina, eles podem sofrer a ação de uma enzima chamada dipeptidil aminopeptidase. Essa enzima, ela vai romper a ligação peptídica que libera um dipeptídeo da ponta amino-terminal, sempre que uma prolina ou uma alanina ocupem essa penúltima posição da ponta amino-terminal. Portanto, será liberado um dipeptídeo e o óligo remanescente como produtos. O dipeptídeo e o óligo. Tri e dipeptídeos, por sua vez, podem ser hidrolisados através de aminopeptidases da membrana e liberados, então, aminoácidos livres. Mas também podem ser transportados por proteínas nessa borda em escova e ganharem o citoplasma do enterócito.
dentro da célula. Então, esses di e tripeptídeos podem ser convertidos em aminoácidos através da atividade de peptidases citoplasmáticas e prolidase, dipeptidase e tripeptidases. A absorção, seja de aminoácidos ou até mesmo de di e tripeptídeos, é dependente do gradiente de sódio de maneira indireta. Aqui nós temos um esquema que vai mostrar isso. Então, a absorção e digestão intracelular de di e tripeptídeos. Como eu já havia falado com vocês na aula passada, a sódio-potássio ATPase é uma proteína de transporte, no caso uma enzima, presente na membrana basolateral, a membrana voltada para os vasos, também chamada de membrana basal. E o que acontece é que a atividade dela está presente nessa membrana, transportando o sódio para fora e potássio para dentro, de forma que se forma um gradiente de sódio, onde o sódio é muito maior, muito mais concentrado no lado extracelular do que no lado intracelular. E esse gradiente de sódio é utilizado por um trocador sódio H+. E forma-se um outro gradiente, um gradiente de H+. E esse gradiente de H+, é utilizado para internalizar os di e os tripeptídeos. Então, de uma maneira indireta, a absorção de di e tripeptídeos pelo enterócito está ligada ao transporte de sódio, ao gradiente. Como eu falei, esses di e tripeptídeos que entram no enterócito sofrem a ação de di e tripeptidases e outras enzimas, sendo convertidos em aminoácidos, e esses aminoácidos podem ganhar aqui o interstício e depois a corrente sanguínea. Esse esquema ele resume a digestão de proteínas, a digestão que acontece na luz intestinal, aliás, não só na luz intestinal, mas na gástrica também. Então, na luz gástrica, a ação da pepsina, na luz pancreática, a ação de tripsina, quimotripsina, elastase e as carboxipeptidases. Na borda em escova, as isenopeptidases, aminopeptidases e dipeptidases, resultando como produtos finais da digestão de proteínas, os aminoácidos livres e alguns di e tripeptídeos que entram na célula. E aí, esses di e tri dentro da célula são convertidos em aminoácidos para serem transportados para o sangue. E os aminoácidos que entram também, esses aminoácidos, como eu falei para vocês, eles dependem do gradiente de sódio para a entrada na célula, portanto, é um transporte do tipo ativo secundário, assim como aquele que eu descrevi para a glicose na aula passada. Então, só para finalizar, é importante dizer que esses aminoácidos que estão sendo absorvidos, eles vão tomar a via capilar sanguínea e, portanto, vão ser direcionados para o fígado através da veia porta. Isso aqui é só mais um esquema, mostrando aqui a absorção dos aminoácidos, que está associada com a captação de sódio por causa do gradiente. É o gradiente de sódio que influencia a absorção do aminoácido, e esse gradiente de sódio, por sua vez, é gerado pela sódio-potássio ATPase, portanto, esse tipo de transporte realizado na borda em escova é um transporte do tipo ativo secundário. Existem várias proteínas transportadoras de aminoácidos na borda em escova, a maioria delas são sódio dependentes. E os transportadores que carregam esses aminoácidos do enterócito para o sangue têm também de vários tipos, alguns sódio dependentes e outros independentes.